Deus, amém? Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, dá um abraço nele, um aperto de mão, dá uma ombrada, um chute na canela aí, um peteleco na orelha, acorde esse irmão, que talvez cansado. Tá com frio, varão? Meu Deus, se esse frio chegar aí, me avise. Tá muito frio, querido, tá muito frio assim mesmo? Acho que eu vim correndo, eu estou um pouquinho agitado. Amém? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, aquilo que Deus quer falar a todos nós, é uma passagem que eu tenho com muito carinho, muito particular em relação a ela. Eu tenho certeza que Deus, da mesma forma, a tem para todos nós. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, na carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Carta esta, vamos ler primeiro o versículo de abertura desta pregação. Hebreus capítulo 12, versículo de número 4. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Hebreus 12, versículo 4. Todos acharam, amém? Quem não tem Bíblia, por favor, e você que está vendo esse irmão, essa irmã sem Bíblia, compartilhe a sua com ele, com ela. Amém? Para que todos nós possamos acompanhar as Escrituras, ter essa preciosidade, ter a Bíblia em nossas mãos, hoje de várias formas, né? Hoje através de celular, hoje através de tantos meios, como Deus é maravilhoso, né? Então, por isso que todo olho verá a volta de Jesus, todo olho verá. Como, pastor? Esse evento vai acontecer em Jerusalém. Bom, internet, mídias sociais, todo olho contemplará, todos nós presenciaremos, todo olho. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, que passagem forte. Deus, que texto intenso, meu Pai. Na luta contra o pecado, não temos resistido até o sangue, ou seja, tem mais aí a ser dado. Tem sim, Deus, ainda algo em nós que pode ser dado a mais. Tem algo que eu possa sim, Deus, retribuir, resistir, para que o teu nome seja glorificado em toda a insistência, em toda a relutância, em todas as batalhas espirituais. Deus, tem sim o que nós resistirmos. Então eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, sobre cada vida que aqui está, que talvez esteja sendo assediado, e não há um Deus que não seja assediado dia a dia pelo pecado, porque o pecado assim ele faz, assim ele exerce a sua atividade. Deus, assim um homem caiu em pecado, assim um homem errou, falhou, e o pecado entrou na humanidade e passou por todas as gerações até chegar a nossa. Nascemos numa herança adâmica, nascemos com inclinação para o erro, para o pecado. Ele nos assedia. Deus, mas é uma palavra de vigor, uma palavra de renovo, porque nessa luta contra o pecado, temos que resistir, podemos resistir. Deus, nós te louvamos por isso, sobre cada um aqui, sobre cada luta e cada insistência no mundo espiritual que existe sobre nós, para que caiamos. Deus, há algo maior em nós, e nós o louvamos por isso, meu Pai. Por isso pensamos, por isso clamamos e andamos na tua presença. Deus, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja, abre as janelas do céu, Deus, repreende tudo que nos chama Deus, toda a batalha agora no mundo espiritual, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos e elevamos as nossas mentes cativas a Ti. Senhor, fala conosco, coloque em nós um capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão, Deus, a espada do evangelho, Deus, sandálias, meu Pai, coloca a nossa armadura para resistirmos ao dia mau, Deus. E fala conosco, meu Pai, precisamos ouvir a Tua voz, usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Queridos, esse texto, obviamente, Deus não está querendo que sangremos. Obviamente, isso é uma analogia, isso aí talvez seja uma hipérbole, um exagero, né? Ou seja, no sentido de falar que, olha, tem gás aí, tem lenha para você gastar. Ou seja, você pode resistir. Parece que chegou ao limite, mas não. Há algo além, há algo em nós que eu posso sim escolher. Eu louvo a Deus pelo livre-arbítrio que Deus nos concede. Hoje, obviamente, nosso livre-arbítrio, pastor,
eu entendo que meu livre-arbítrio é um pouco mais, ou seja, um pouco menos intenso como era de Adão. Adão, por exemplo, Adão poderia não pecar? E aí, gente? Adão poderia não pecar? Viver sem pecar eternamente? Sim, o pecado não tinha entrado na humanidade, não é verdade? Adão não trazia nele herança alguma de erro, não trazia concupiscência quer dizer inclinação para o erro. Adão não tinha essa inclinação. Adão nasceu, a primeira criatura que Deus fez, né, foi o homem, a perfeição, o homem, a perfeição da criação, a perfeita criação. Houve outras criações antes do homem, mas a perfeição foi o homem. E o homem veio sem erro, sem falhas, mas no seu livre-arbítrio, ele decidiu pecar. Nós já temos em nós uma inclinação, queridos. Nós já trazemos, quando você nasce, nós já trazemos essa herança lá de Adão, que vai passando espiritualmente, pode chamar isso de herança espiritual, e passamos por essa herança, hereditariamente, essa herança espiritual passa até nós, e nós somos inclinados. Nós desejamos o erro, nossos olhos cobiçam, e essa é a grande luta que nós temos, que o pecado, se não fosse bom, ele não assediava, mas por nos assediar, ele é bom. E cada um sabe onde o calo aperta, não é verdade? Que talvez para mim seja tranquilo resistir, para vocês seja muito difícil. E ao contrário também. Então cada um sabe onde a dificuldade é maior. Mas o interessante é que sobre tudo isso, independentemente da singularidade de cada um, do desejo de cada um, da dificuldade de cada um, do pecado que assedia em cada um, a Bíblia nos relata que sobre qualquer um deles, queridos, nós não temos resistido até o sangue. Talvez você fale, pastor, não tem como, é muito tempo habituado a fazer isso, muito tempo viciado naquilo, eu não consigo desviar os meus olhos, meu pensamento sempre volta àquilo que aconteceu. A Bíblia vai relatar, não tendes resistido até o sangue. Você pode sim, eu posso, nós podemos, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 1, olha como diz a Bíblia. Interessante que a carta aos Hebreus é uma carta muito complicada, nós não sabemos o escritor, quem a escreveu. Há uma grande probabilidade de ser Paulo, ok? Então a maioria das igrejas naquele tempo, no início, os pais da igreja, eles sempre, a grande maioria, apontava Paulo, mas existe uma briga teológica em quem seria, então não podemos afirmar quem é o escritor. Mas de fato o escritor não tem tanta importância, nós entendemos que o autor é o Espírito Santo, amém? E toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, independentemente do autor. Mas a carta aos Hebreus, ela é escrita num momento muito difícil da história da igreja. Os irmãos fazendo um pouquinho, contemplando essa carta, deve ter sido escrita por volta final do primeiro século, quase todo o Antigo Testamento foi escrito até o final do primeiro século, e essa carta foi escrita no primeiro século, muito difícil, pós-morte de Cristo. No ano 60, por exemplo, queridos, 60 e 62, Nero põe fogo em Roma, os irmãos sabem muito bem, põe a culpa nos cristãos. No ano 67, Jerusalém é destruída, no ano de 67 até 70, a guerra dos judeus, no ano 70 é destruído o templo, colocado fogo sobre tudo, e a maioria muitos judeus eram cristãos, então vocês imaginam como a perseguição ao cristianismo estava ali. Daí nesse tempo, nesse período, você encontra Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, você encontra João lá em Pátimos sendo preso, ou seja, tantos, Tiago morto, transpassado por uma espada, o próprio Paulo decapitado. Ou seja, a perseguição ao cristianismo no primeiro século foi muito intensa. E ela avança o segundo, lá para o terceiro século, aí sim, com Constantino, o imperador de Roma, se convertendo, diz ele, né? Os livros dizem isso, mas deixam assim um pouquinho, até que ponto isso era uma questão política, mas se convertendo ao cristianismo, aí o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, e com isso os cristãos tiveram uma liberdade maior. Se isso foi bom ou ruim, não sei, porque às vezes a liberdade tão grande faz com que as coisas se percam na sua intensidade, ao tal ponto de Constantino, para atrair os povos, que o povo pagão, ele começa a colocar imagens dentro da igreja católica.
que ainda não era apostólica, mas a igreja de Roma, começa a colocar imagens para atrair o povo pagão, que ainda vivia uma cultura muito grega, e os deuses gregos sempre eram, né, aquelas imagens, aqueles homens fortes. Então, para trazer essa imagem para dentro da igreja e atrair o povo pagão, Constantino comete um dos maiores pecados da Bíblia, chamado idolatria. Idolatria vem idom, vem de imagem, e latria de culto, culto a imagens. E a partir daí, queridos, desse interesse político de Constantino de atrair o povo, os povos bárbaros para dentro da igreja se converterem, ele coloca imagens dentro da igreja, e os irmãos sabem onde isso foi parar. Então, infelizmente, a idolatria, as imagens, aos homens, então é enorme, e isso tira a glória de Deus, e somente a Deus toda a honra e toda a glória, amém? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém, igreja? Não, João não é mediador, Maria não é mediadora, Pedro, em vida, nunca permitiram isso, quiçá mortos. Então, mas essa era a perseguição em Israel, em todo o mundo, onde havia o cristianismo, e ali estava essa carta, chega num momento difícil. Essa carta vai chegar às mãos daquele povo, do povo hebreu, em um momento muito complicado de perseguição. E olha o que diz a Bíblia depois desse introito, olha o que diz o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de... Queridos, é interessante porque a Bíblia vai relatar que esse povo, e nós, eu me incluo, você se inclui, a carta é para a igreja, nós somos Israel de Deus hoje, e a Bíblia diz, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Hoje eu estou aqui, querido, você está aqui, não sei como foi seu dia, não sei como você chegou aqui, mas a nos rodear nuvem de testemunhas. Ou seja, algo incontável. Sejam essas testemunhas espirituais, sejam anjos caídos ou não, sejam testemunhas oculares, físicas, pessoas, mas a nos rodear, há uma nuvem de testemunhas. A testemunha ela é feita para falar algo, ok? Ela é usada em prol ou contra alguém. E a Bíblia diz que o povo de Deus está a ser rodeado por essa nuvem de testemunhas. Você pode esconder de seu pai, de sua mãe, você pode esconder de amigos, de amigas, de pastor, de diáconos, mas de Deus não podemos esconder nada. Amém, queridos? Nada escondemos de Deus. Nada temos condição de esconder de Deus. Todas as coisas estão nus e patentes aos olhos do Pai. Nada passa despercebido por Ele. Há uma nuvem de testemunhas. Lembre-se sempre que aqui na parede da igreja mesmo tem, sorria, você está sendo filmado. É verdade. Isso no mundo espiritual e no mundo natural. Sorria. Deus está nos vendo. Meu Deus. Misericórdia. A Bíblia continua. Olha o que diz. Rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-vos de todo... Olha como é interessante, queridos. Eu vou ler novamente o versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso. O que é se desembaraçar? Desembaraçando. Tirando o nó, né? Parece que algo está enrolado em nós. Parece que algo está nos prendendo. Nós precisamos ser desembaraçados, porque tem algo nos embaraçando, nos prendendo. E a Bíblia diz que é algo tão forte que nos embaraça, que parece que estamos presos. Temos uma nuvem de testemunhas nos rodeando. Ao mesmo tempo, precisamos nos desembaraçar do peso. Que peso é esse? Há um peso, queridos, que, sob todo o contexto, e daí eu entender esse peso do que se trata, o texto depois, dentro do seu contexto, ele vai explicar melhor, mas é o peso que o pecado traz. É o peso das lutas, dos traumas, das consequências daquilo que um dia fizemos. Queridos, assim, Deus nos perdoa, amém ou não amém? Sem dúvida. Mas também sem dúvida, aquilo que o homem planta, ele colhe. E aqui, na terra,
Deus nos perdoou, obviamente, espiritualmente estamos livres, vamos caminhar, mas o que erramos, falhamos, as consequências virão. E são lógicas, e são naturais, e são até justas, e devem vir. Por vezes Deus usa a sua misericórdia, abrevia algo, atenua algo, mas, queridos, esse peso nós sentimos. As consequências do pecado, do erro, das falhas do passado. Jesus fala para Paulo, olha, tu experimentarás, saberás o que é servir o meu nome, o que é trabalhar pelo meu nome. Paulo sentiu na pele. Paulo foi um grande homem de Deus? Foi ou não foi, queridos? Foi. Levou a palavra nos 4 cantos da terra. Paulo levou a palavra na Europa, Ásia. É um homem maior do que esse, um homem mais inspirado do que esse? Pois bem, mas era um homem que perseguia a igreja, que matava os cristãos. E ele, queridos, grandes milagres foram feitos através de Deus por Paulo. Mas o que esse homem sofreu, o que esse homem pelejou, o que esse homem passou de lutas, é difícil nós encontrarmos alguém semelhante a tamanhas dores, salvo Cristo. Mas, tirando Cristo, Paulo é algo assim, e ele plantou muito erro. E colheu também muitas consequências de seus erros. E a Bíblia fala que eu tenho que me desembaraçar desse peso. E entender, queridos, olha, glória a Deus, vamos em frente, vamos seguir a nossa caminhada com Deus. Tem coisas realmente que eu ainda vou pagar nessa terra, que eu errei, que eu falhei, e esses erros virão sobre a minha vida, mas estou liberto, livre, e vou continuar caminhando com Deus. Amém? Glória a Deus. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É algo que, assim, parece que está esbarrando na gente, né? Tenazmente, ou seja, colado. A Bíblia diz que tenazmente nos assedia. O pecado que tenazmente, ou seja, ele está se esfregando em nós. É algo que parece que está junto a nós. É algo que está realmente preso a nós. Tenazmente. Queridos, não é algo alheio, não é algo isolado, não é algo apartado. É algo que passa bem junto de nós. É dia a dia. É luta a luta. É de fé em fé. Não é fácil nem um pouquinho. Daí o exagero do escritor aos Hebreus, no versículo de abertura, falar: até o sangue tem que resistir. Porque é tenaz, rasga, passa pela pele, dói. Você resistir é muito próximo de nós. Se torna quase a nossa natureza, porque nós trazemos essa herança adâmica. A nossa natureza é imagem e semelhança de Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Mas a nossa carne, acostumada a ser assediada e a ceder ao pecado, quando esse assédio vem, queridos, dói. Parece que é algo que dá para pegar. Porque é tenaz. Nós sentimos. Queridos, se você não sente isso, você ainda não entendeu o que é evangelho. Porque só luta contra o pecado quem entendeu o que é Cristo em sua vida. Porque se não há luta, se essa luta não é tenaz, se essa luta não passa realmente tirando sangue de você, queridos, é porque o pecado talvez não seja pecado. E ele se tornou algo tranquilo. E você não enxerga mais da forma como ele é, mas pecado é pecado. Amém, meus amados? E a igreja tem pouco pregado sobre pecado, pouco falado sobre largar o erro, as falhas, porque geralmente são mensagens que não atraem muito e não trazem um grande público. Mas, meus amados, em nome de Jesus, o pecado jaz à porta, né? Não foi isso? Gênesis capítulo 4. Não é isso que Deus fala? O pecado jaz à porta. O que é estar à porta? Muito próximo. Quase dentro de casa, quando não está. O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Cabe a nós dominarmos o pecado. Mas a Bíblia diz que tenazmente ele nos assedia. Queridos, e o que é assédio? É algo quase que imoral, né?
Quando você fala hoje de assédio sexual, assédio no trabalho, ou seja, é algo imoral, é algo que passa por todas as éticas. É assim que o pecado age. Ele nos assedia de forma imoral, de forma que você se surpreende, de forma que você não espera, de onde você menos esperava, ele vem e o assedia. Para quem é homem, mulher de Deus, sabe que tenazmente sangra. E você dizer não, você olhar para outro lugar, você sair do ambiente, tudo isso cabe a nós, amém? Lembre-se de José, com a mulher de Potifar, lembre-se. O que José faz? José, quando é pego, aquela mulher agarra ele, tira a capa dele. O que José faz? Sai correndo, queridos. Você não se garante. O dia que você se garantir, você caiu. Não se garanta, em nome de Jesus, amém? A carne, Jesus falou, a carne é fraca. Então, se o espírito está pronto, dá uma ordem para a tua carne tomar vergonha na cara e sai daquele meio. Para de conversar com ele, para de conversar com ela. Para de andar com as más conversações. Se o espírito está forte, a carne é subjugada. Mas se o espírito está fraco, a carne manda. E o espírito só é alimentado com a palavra de Deus. E se eu não me alimento dela, a carne sempre prevalecerá. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está. Interessante que, olha, diante disso tudo, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Queridos, nós estamos numa corrida. Eu quero chegar no céu, amém? Nós queremos chegar no céu. Eu só tenho um alvo. De nada vai adiantar eu estar nessa terra se um dia eu não chegar no céu. Então nós desejamos, queremos e corremos para isso. Corramos, como a Bíblia diz, corramos com perseverança. Por que a Bíblia diz e acentua a perseverança no correr? Querido, você já correu um pouquinho, fez um pouquinho de atletismo, nem que seja 10 metros? Já correu no Maracanã? Já deu uma volta no Maracanã? Maracanã são o quê? 1 quilômetro? 2. Acho que são 2, né? 2 quilômetros. Já deu uma volta no Maracanã? Quem já deu uma volta no Maracanã? As mulheres foram de táxi, dando volta. As mulheres estão correndo no Maracanã. Isso. Os homens não correm nada, né? Mas o certo é, queridos, que em toda corrida, olha, se não houver perseverança, você para. Não é fácil correr. Não é fácil correr. Mais difícil correr é correr na esteira, então, que você não sai do lugar. Muita perseverança. Ir para uma academia e correr numa esteira. Eu olho, às vezes, quando eu estou vindo aqui para a igreja, domingo de manhã, e subo ali o Alto da Boa Vista de carro, aí eu vejo aqueles homens de bicicleta correndo na Grajaú, Jacarepaguá. Eu falei, meu Deus, homem, poxa, de fé, homem forte. Homem forte. Porque, queridos, tem que perseverar muito. Por isso que Deus faz essa analogia, Jesus faz essa analogia, corramos com perseverança. Porque senão você vai parar. Senão você vai desistir. Se não houver perseverança nessa corrida, meus queridos, olha, nós paramos, certamente pararemos. Mas de forma perseverante, corremos, lutamos. Isso é tudo contra o quê? O pecado que nos assedia. Aí Paulo usa, olha, corra. Paulo, se ele for o escritor, amém? Mas o Espírito Santo assim fala. Corramos com perseverança. A carreira que está, tem uma carreira proposta para mim, para você, para cada um de nós. Paulo a completou, né? Paulo vai falar para o seu filho na fé, Timóteo, olha, completei a carreira. Tem que ter muita autoridade para falar, olha, completei a carreira. Você quer completar a carreira? Paulo estava dizendo o seguinte, olha, tudo que Deus colocou em minhas mãos, eu fiz. Tem que ter muita autoridade para falar isso. Tudo que Deus colocou em minhas mãos, eu fiz. Completei a carreira. E essa carreira, queridos, é com perseverança, é com corrida, porque vão ter momentos que eu vou ficar triste, tem momentos que eu vou pensar em abandonar, vão ter momentos que eu vou pensar em parar. Mas eu tenho uma carreira,
eu tenho um propósito nessa terra. Deus me chamou para isso. Deus me colocou um ministério em minhas mãos. Deus tem um casamento para mim. Deus tem um trabalho para mim. Eu não vou desistir. Deus tem sonhos para a minha vida. Eu vou correr com perseverança até eles. Até alcançá-los em nome de Jesus. Por mais que essa corrida seja... Você já imaginou uma corrida desatando os nós? Você já imaginou uma coisa? É porque é isso, né? Se você for ler o texto, eu estou correndo, me desembaraçando de algo que tenazmente me segura. Nessa corrida, eu me lembro de é o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele falava que quando ele começava a treinar, quando ia correr, ele colocava peso na canela dele, cerca de 500 gramas em cada perna, porque ele treinava com aquele peso na sua canela. Porque assim, quando ele chegava no jogo, ele corria mais que todo mundo. Meus amados, quando eu vejo isso, uma corrida onde eu estou embaraçado, algo que tenazmente me segura, que é o pecado, e aí Deus fala, corra com perseverança, desembaraçando o peso, esse pecado que o assedia. Não é fácil correr com um peso enorme sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, sobre o seu passado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas corramos com perseverança, amém? Porque quando você vence, queridos, são testemunhos que ficam para a vida inteira. Glória a Deus. Versículo 2. A carreira que nos está proposta, o versículo 2 diz, como isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa... Queridos, eu não corro à toa, né? Eu não corro sem um porquê. Eu não corro. É isso que Deus está falando. Olha, corramos olhando, mas não é somente olhando, né? Firmemente. Firmemente. Queridos, os olhos realmente são a lâmpada do corpo, né? O Evangelho de Mateus, segundo Mateus, vai descrever isso. Então, se os olhos forem bons, todo o corpo é bom. Mas se os olhos forem maus, como o corpo, seu corpo está em trevas. Então, os olhos deflagram muito quem nós somos. Amém? Espiritualmente falando. E é interessante que a Bíblia fala do olhar firme. Você já conversou com alguém, geralmente com filho assim, né? Quando você vai dar uma bronca, abaixa logo a cabeça. Está em erro. Você vê logo, está em erro. Você conhece pessoas que não conseguem olhar firmemente nos seus olhos? Pessoas que têm que tirar os olhos, não podem, não encaram. Pessoas que vão para um outro lado, mas não conseguem olhar diretamente para você. Então isso diz muito psicologicamente falando. Então pessoas que desviam o olhar. No mundo espiritual a mesma coisa. A Bíblia fala que meu olhar tem que ser firme em Cristo. Queridos, tem que olhar firme para Cristo. Olhar com decisão, olhar decidido, olhar sabendo em quem eu estou olhando, quem é Ele para mim. Eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu olho para aquele que fez a fé e a consumiu em mim. Autor e consumador. O que fez e consumiu. O que é, o que era e o que sempre será. Mas às vezes olhamos para Cristo assim, com um olhar caído, com um olhar de mimimi, com um olhar eu sou o pior da face da terra, eu não sirvo para nada. Queridos, olha com a autoridade que Deus te deu. Firmemente, eu não vou sair daqui. Cristo, tens um milagre para mim. Eu vou correr olhando para ti. Por mais que tenham nuvens de testemunhas, por mais que tudo tente me tirar dessa correria para ti, eu olho somente para ti. Amém, meus amados? Glória a Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, entre vírgulas, explicativo, o qual, isso é lindo, queridos, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, qual era a alegria que estava proposta para Cristo? Qual era a alegria que estava, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que estava proposto para Cristo? Meus amados, Jesus é Deus. Ele poderia ficar lá, à destra do Pai, tranquilão. Não precisava ter vindo à terra. Em troca disso tudo, dessa alegria toda de estar com o Pai no céu, Ele trocou tudo isso. Isso nos dá ou nos dá ânimo para andarmos e corrermos mais? Queridos, isso me incentiva a correr mais. Né? Quando eu vejo
pessoas, quando você vai correr no Maracanã, você vê pessoas mais velhas passando por você disparadas, até aqueles velhinhos que correm pra caramba, né? Aí quando olha aquilo, não é possível. Não é possível. Agora eu vou disparar. Aí você morre no meio do caminho, né? Em vez de dosar, porque uma hora ele vai parar, mas se for devagar, talvez você o passe. Mas essas coisas, queridos, você olha e fala, olha, me incentiva. Meu Deus, se ele pode, eu também posso. Aí quando eu vejo que Jesus trocou toda essa alegria por mim, meu amado, eu disparo. Eu corro muito. Eu não paro de olhar para ele. Eu entendo o porquê de eu estar correndo. É porque ele trocou tudo isso por mim. Olha o que a Bíblia diz, vamos continuar. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a... Em troca de tudo isso, de estar no céu eternamente com o Pai, ele trocou tudo isso para suportar a cruz. Meu Deus. Dá vontade de eu sair daqui e me esconder. E vergonha que dá. Que vergonha. Em troca de toda essa alegria, ele trocou tudo para suportar a cruz. Quem faria isso por outro? Quem deixaria um presente para suportar uma perda? Foi isso que Jesus fez. Mas quando eu trago essa responsabilidade para mim, quando eu entendo esse amor, meus amados, olha, ninguém vai me parar. Ninguém pode te parar, amém? Em nome de Jesus. Na onde você está, o que você está fazendo, onde você colocar a mão, não pare em nome de Jesus. Persevere. Deus é contigo, Deus é conosco. Se ele trocou tudo isso pela cruz, meu amado, eu fico envergonhado, devemos ficar envergonhados. Glória a Deus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, humilhação. Olha que lindo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da ignomia. Ele não deu bola. Em outras palavras, Jesus não deu bola para a humilhação. Não deu crédito para a cruz. Não fez marketing das suas dores. Não ficou chorando pelos cantos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não teve síndrome de Gabriela. Não. Ele não deu caso para a ignomia, para a humilhação. Não deu ibope. E nós damos muito ibope. É só choro, só decepção, só tristeza. Às vezes você vai conversar com um crente, é melhor sair fora. Está tudo acabado. Não vou mais resistir. Estou sofrendo demais. Meu Deus querido, meu irmão. Eu não estou me olvidando de falar das lutas, não, por favor. As lutas existem, mas Deus está sobre elas, por favor, amém? Está sobre tudo isso. Deve haver uma palavra também de vitória. Olha, estou passando por isso, mas Deus vai me levantar. Deus está à frente, Deus está conduzindo, está difícil, mas Deus é bom, Deus é forte, Deus está sobre tudo. Ele não deu bola para a ignomia, não fez caso da humilhação, não deu ibope. Amém, meus amados? Glória a Deus. Não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono. Queridos, olha que lindo. Depois de tudo isso, está à destra do trono de Deus. Em outras palavras, meu amado, corra perseverantemente, que você vai ser glorificado também. Deus vai te honrar. Assim como Cristo está à destra do Pai, tudo aquilo que ele trocou temporariamente para suportar a cruz e não fez caso da humilhação, Deus o deu de volta. Assim é Deus conosco, assim é Deus com cada um de nós. Amém? Deus vai nos honrar, Deus o honra aí onde você está, na sua luta, na sua dificuldade, Deus nos honra. Amém? Amém ou não amém? Versículo 3. Considerai, pois, atentamente, eu acho lindo esse versículo, porque o que é considerar? Não basta você saber, né? Considerar é dar o quê? Dar crédito. Considera isso, cara. Né? Quando você fala com uma pessoa, leve em consideração isso, por favor. Eu já falei para você, considera agora. Dê o peso para isso, que é o peso que é necessário. Aí Deus fala, considerai, ou seja, dá crédito para isso que eu estou falando.
Dá crédito para essa pregação. Dá crédito para isso que Cristo fez por você. Dá crédito sobre quem você é. Considerai, pois, atentamente. Queridos, parece que está falando com uma criança, né? Dá crédito e mais. Seja atento no que eu estou falando. Porque o pecado nos assedia, meus amados. E se eu não considerar, se eu realmente não for atento a tudo que está ao meu redor, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa... Aí terminando, Jesus fala, olha, considerai o que Cristo fez atentamente, para que você não desfaleça na sua alma. Queridos, quantos não estão desfalecendo? Quantos não estão com problemas psicológicos? Quantos não estão em depressão? Quantos não estão com a autoestima lá embaixo? Quantos estão pensando em dar cabo da sua vida? Quantos suicídios não acontecem? Quantos jovens se suicidando, se cortando? A preocupação é muito grande sobre os jovens, queridos, porque realmente nos tempos que nós vivemos, tudo é muito rápido. A informação é rápida, o jovem tem que ser rápido, ele aos 15, 16, 17, 18 anos tem que decidir a sua vida, tem que falar o que ele vai ser, qual faculdade que ele vai fazer, em que ele vai se formar. 18, 19 anos, ele decide o que ele vai ser para a vida inteira. Meu Deus! Se você for fazer proporcionalmente, não tem uma proporção exata aí, é muito pouco tempo para decidir uma vida. É você pegar 10% da tua vida e com o tempo que você tem de 10%, você vai decidir como vai ser os seus outros 90%. É muito ingrato. É muito ingrato. E as coisas são tão aceleradas que as crises acontecem. Por isso que quantos, e isso não foge da igreja não, queridos, amém? Eu estou falando dentro da igreja, do contexto da igreja. Eu falo de filhos de pastores. Eu falo de pastores. Pastores dando cabo da sua vida. Eu sempre falo isso, queridos. A nossa vida com Deus é uma pirâmide. Quanto mais você sobe, quanto mais intimidade com Deus você tem, você está lá no pináculo. E cair dali, dói. Dói. É difícil se levantar novamente. Quando você está na base, caminhando, você cai, levanta, cai, levanta. Agora, quando você está lá em cima, queridos, o tombo é muito. A quem muito é dado, muito será cobrado. É bíblico, é bíblico. Ah, pastor, então não vou me envolver mais. Se você deixar de experimentar as coisas de Deus, você vai deixar de crescer com Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 4, de abertura. Ora, para encerrar. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao... Amém, igreja? É tenaz, é pele com pele. O pecado nos assedia, tangenciando a nossa vida, tocando na nossa vida. Nós sentimos as dificuldades, mas nessa luta contra o pecado, tem como resistir mais. Eu posso vencer. A Bíblia vai falar, a própria carta aos Hebreus, que também não existe luta, vá acima, 2 Coríntios, perdão, não tem luta acima das nossas dificuldades, a gente pode resistir, não tem provação acima das nossas forças, não tem. Por mais que pareça, meu Deus, não tem como, eu não aguento isso. Aguenta. Aguenta. E você vai aguentar em nome de Jesus, amém? Nós aguentaremos em nome de Jesus. Sai do seu lugar, troque de lugar, fale com outra pessoa, não frequente mais aquele lugar, leia mais a Bíblia, não passe por ali. Queridos, mude a sua rotina, mude suas amizades, mas mude o contexto onde você está. Rousseau dizia que o meio faz o homem, né? Então, eu não creio que o meio faça o homem, não. Eu creio que o meio assedia o homem a ser moldado a determinadas coisas, mas quem faz o homem é Cristo, é Bíblia, é conhecimento, é a educação que os pais passam. Seja qual for o meio, eu posso ser diferente. Você pode ser diferente. Pastor, onde eu estou não posso sair. Então seja luz lá. Seja luz lá. Peça socorro a Deus. E Deus vai estar contigo. Amém?
Mas não vacila, vigie, a tempo e fora de tempo. Porque eu sei, querido, nós sabemos onde o calo aperta. E o diabo, eu já falei isso várias vezes, o diabo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, mas ele está acostumado a ver onde a gente cai. E naturalmente vai ser ali que ele vai propor algo, é ali que ele vai assediar algo, é ali que ele vai se apresentar em algo. E é ali que, se eu não vigiar, é ali que eu vou cair mais uma vez. Amém, igreja? Glória a Deus. Corramos com perseverança, olhando firmemente por autor e consumador da nossa fé. Amém? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele trocou, suportou a cruz por mim, por você, por cada um de nós. Considere isso nesta noite. Leve em consideração isso nesta noite. Quando você tiver para pecar, leve em consideração isso. Ah, pastor, não peco. Pecou agora. Pecou exatamente agora. Quando você tiver para pecar, pastor, palavra dura. Quando eu tiver que pecar, não vou pecar. Quando você tiver para pecar, considera o que Jesus fez, suportou na cruz, trocou a alegria que estava proposta para ele, e ele suportou a cruz por mim, por você, por cada um de nós. Considera isso quando você estiver o pecado à tua porta. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Leve em consideração a ministração desta noite, queridos. Você vai sair daqui, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, me leva a compreender o que está acontecendo ao meu lado. A Bíblia diz que nós somos, há uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. Olha para isso, queridos. Olha para o mundo espiritual. Não é à toa que as coisas acontecem. Não é por acaso que alguém aparece. Não é por acaso. Eu falo isso muito para os casais. Meu Deus do céu, eu tenho algo que eu vigio e policio, porque já errei. Quando eu for ver, meu Deus, situações que acontecem. Mas eu, quando trabalho, eu vou almoçar, no meu trabalho tem inúmeras pessoas, homens e mulheres. E às vezes saem pessoas, vamos almoçar junto? Claro que nós vamos almoçar junto. Né? Numa dessa, um dia, foi almoçar, todo mundo ficou de ouvir, tinha eu e uma mulher almoçando. Meu Deus, qual o problema? Nenhum a princípio. Nenhum a princípio. Mas para as testemunhas, as nuvens de testemunhas que passam, e ao olhar ali, eu com uma outra mulher, sendo eu casado, alguma coisa pode existir. E como a Bíblia me ensina a fugir da aparência do mal, eu não vou me submeter mais a situações como essa. Eu vou fugir da aparência. Não é que tenha mal. Não tem mal algum. Mas tem aparência. Para Deus já basta. Ah, eu vou trocar figurinha com um amigo meu na escada. Você pode até estar trocando figurinha com seu amigo na escada. Mas para quem está vendo, tem problema aí. Fuja da aparência do mal. Fuja. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. O pecado nos assedia. E se não vigiarmos, cairemos. Aquele que pensa está de pé, cuide para que não. Aquele que pensa está de pé. Ou seja, ninguém está de pé. Todo mundo está bambinho aqui, ó. Que nem criança. Então, se você acha que está de pé, já caiu, querido. Aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Vamos louvar. Aleluia.
pecados, erros, falhas. E eles, num grau maior ou menor, nos assediam. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos no teu altar o pecado que nos assedia nesta noite. Que na verdade nos assedia há muito tempo. E por vezes, meu Pai, caímos nele. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, que haja perseverança em nós. Nos forja, nos faz perseverantes nessa corrida, meu Pai. Que o nosso olhar esteja firme em Ti. Quando eu estiver para pecar, que eu considere, Senhor, a alegria que estava proposta para Ti. E Tu trocastes pela cruz por mim, por cada um que aqui está. Deus, quando eu considero isso, isso me renova, me dá mais forças para dizer não para o pecado, não para o vício, não para a prostituição, não para a mentira, não para o olhar cobiçoso. Deus, em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, Deus, nos ensina a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque nessa luta contra o pecado, meu Pai, nós não temos resistido ao teu sangue. É por isso que caímos e pecamos. Mas já sim, o que resistir? Algo a mais, sim, eu posso, a tua igreja pode, nós podemos dizer não. Resistir dia a dia. Senhor, nós repreendemos toda ação do inferno em nossas vidas. Senhor, a tentação, não adianta orarmos contra a tentação, porque a tentação existe, até sobre ti ela veio. Mas, Senhor, oramos para que em meio a ela, Deus, Tu venha nos dar força para corrermos mais e mais, perseverantes. Deus, nos prepara para vencermos cada uma das batalhas. Deus, talvez aquele pecado que ainda não conseguimos resistir. Bem-vindos aqui, meu Pai, Xarabaxecalabás, que ainda lutam por algo, meu Pai, que tenazmente os assedia há muito tempo. Deus, parece que não tem como se livrar dela. Parece que não tem como se desembaraçar disso. Não tem como desgrudar, porque é muito tenaz. Senhor, nesta noite Tu fala aos nossos corações. Pode sim. E hoje é o dia da Tua libertação, em nome de Jesus. Cadeias são quebradas nesta hora, na sua mente. Sonhos, pesadelos. Senhor, em nome de Jesus, que assedia na madrugada. Senhor, tira em nome de Jesus. Sara-nos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ponderar aquilo que estamos nos alimentando durante o dia. Porque por vezes o que sonhamos, o que pensamos à noite, reflete o que nos alimentamos na manhã. Deus, então nos leva para lugares maiores e melhores. Nos leva às Tuas Escrituras. Nos leva, Pai, a amizades sadias. Deus, eu profetizo casamentos mais abençoados ainda. Eu profetizo namoros, noivados abençoados. Senhor, em nome de Jesus. Mas queremos viver em santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Deus, nos leva ao encontro contigo mais e mais. Deus, endireita nossas veredas. Endireita o nosso andar. Deus, de hoje podemos declarar, confessar diante de Ti, que iremos sim correr com perseverança esta grande luta, Deus. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. E a Tua palavra nos ensina, Deus, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é o aguilhão, o pecado é aquilo que espeta. Deus, em nome de Jesus, nos coloca a Tua armadura para que possamos resistir ao dia mau. E aquilo que eu pecava hoje, não pecarei amanhã. Aquilo que teu filho, a tua filha pecava hoje, não pecará amanhã.
pode errar até em outra área amanhã, e isso é quase que inevitável, porque somos homens sujeitos a falhas. Mas sobre aquilo que nós erramos hoje, Deus nos fortalece a não errar de novo amanhã. Nos dá forças, Senhor. Assim como o teu povo teve muitas forças, foi fortalecido com essa carta, nos fortalece, Jesus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê nisso, dê uma glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Uma linda salva de palmas, Jesus.